É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que possamos melhor preparar a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical. Visitem as redes sociais do portal Escola Dominical, o LinkedIn, o Twitter e o Facebook, onde os irmãos terão links de outras videoaulas e de outros textos de apoio. Se tiverem dúvidas durante a semana, acessem a sala dos professores do portal Escola Dominical. O cadastramento do site está suspenso, mas o irmão poderá ter acesso à sala dos professores como convidado. Deixe ali a sua pergunta e nós estaremos, na medida dos nossos conhecimentos, atendendo às suas solicitações. Ouçam a leitura diária que nós disponibilizamos todos os dias, a leitura diária que está aqui na lição. Há um breve comentário dos irmãos do portal Escola Dominical, onde o irmão poderá, inclusive, aproveitar não só para angariar os seus conhecimentos para a aula, mas também para fazer a sua meditação devocional, que deve ser diária da palavra de Deus na vida de todo cristão. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical. Fazendo isto, o irmão estará apto e preparado para ir à Escola Bíblica Dominical, porque a Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida que ensina enquanto evangeliza e evangeliza enquanto ensina, como bem nos ensina o pastor Antônio Gilberto. Estamos hoje terminando o quarto trimestre de 2014, onde nós estudamos o tema integridade moral e espiritual, o legado do livro de Daniel para a igreja hoje. Estamos terminando o trimestre e estamos também terminando o ano letivo da Escola Bíblica Dominical de 2014. Queremos agradecer a Deus por esta dádiva que foi em plena liberdade de culto de crença nos permitir que estudássemos a sua santa palavra. Mais um ano pudemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esperamos que os irmãos durante este ano tenham frequentado a Escola Bíblica Dominical, tenham crescido espiritualmente e podemos render graças ao Senhor por estarmos participando desta Escola Bíblica Dominical, desta atividade tão importante, que é o núcleo de toda a atividade da igreja na face da terra. Porque ao mesmo tempo em que evangeliza, ensina, ao mesmo tempo que ensina, evangeliza, e a evangelização e o ensino da palavra são as missões principais da igreja sobre a face da terra. Queremos agradecer aos irmãos e irmãs que nos acompanharam durante todo este ano, que têm orado por nós, porque se não forem as orações dos irmãos, este trabalho não poderia ter chegado até o final deste ano. Rogamos aos irmãos que continuem orando por nós neste ano que se iniciará, o ano de 2015. Queremos, em nosso nome, em nome de nossa família e em nome do portal Escola Dominical, desejar aos irmãos um feliz ano novo, um 2015 repleto das bênçãos do Senhor. As projeções para o próximo ano, humanamente falando, não são as melhores. Os homens enganam-se e são enganados e estão indo de mal a pior. As perspectivas políticos, socioeconômicas no nosso país são as piores possíveis. Mas nós cremos em Jesus. A oração da igreja pode modificar essas circunstâncias. Oremos ao Senhor para que o projeto anticristão de poder que está instalado em nossa nação seja quebrado.
para que o evangelho continue sendo pregado, para que muitas almas se convertam ao Senhor e para que os crentes se mantenham em santificação, se mantenham perseverantes, aguardando o nosso Senhor, que não tarda a vir. Oremos pelo nosso Brasil, oremos pela igreja, nos dediquemos mais em oração, no estudo da palavra, santifiquemos-nos, irmãos, estejamos com as nossas lâmpadas cheias de azeite, para que brevemente encontremos com o Senhor nos ares. Nesta nossa última lição, estaremos estudando o tema O Tempo da Profecia de Daniel, e estudando assim o 12º e último capítulo do livro do profeta Daniel. Durante esse trimestre, nós estivemos a estudar o livro do profeta Daniel e, após uma lição introdutória, cada uma das lições estudou um capítulo. E hoje estaremos estudando na última lição o último capítulo do livro do profeta Daniel, já nos preparando para estudar no início do próximo ano sobre os 10 mandamentos. O comentarista desse trimestre é o pastor Elienay Cabral. O capítulo 12 do livro do profeta Daniel é, por alguns, entendido como um capítulo deslocado. Alguns estudiosos da Bíblia acham que este capítulo foi colocado aí fora de lugar. Mas, respeitando estas opiniões, assim não entendemos. Este capítulo está a indicar, de uma forma bem clara, a continuidade, a conclusão da revelação do homem vestido de linho. Revelação esta que começou no capítulo 10. Como nós estudamos na lição de número 11, no capítulo 10, Daniel fala desta visão do homem vestido de linho, e o homem vestido de linho, como que dá uma satisfação ao profeta Daniel, porque demoraram 21 dias para que Daniel tivesse a resposta das suas orações e do seu jejum, quando ele, no 3º ano de Ciro, fica a saber das dificuldades que o povo judeu estava tendo para reconstruir o templo na Terra Prometida, do lobby dos inimigos dos judeus que estavam tentando convencer o rei da Pérsia a suspender aquela obra, e da própria indiferença que o povo judeu estava tendo em voltar para a Terra Prometida, pois o número de judeus que voltaram depois da autorização de Ciro era muito pequeno em relação ao povo judeu. Daniel, que nesta altura já não exercia mais nenhuma função no reino da Pérsia, estava aposentado, se angustia com esta indiferença do povo e com esta perseguição do povo e vai buscar a Deus. E Deus então completa a revelação que daria a Daniel a respeito do futuro dos dias. O próprio Daniel diz que este homem vestido de linho lhe trouxe uma revelação a respeito de uma guerra prolongada. É o que está escrito em Daniel 10:1. E o próprio homem vestido de linho diz, no versículo 14 deste capítulo 10, que estava ali para que Daniel entendesse os acontecimentos dos últimos dias do seu povo, dos derradeiros dias, dos dias que antecederiam a redenção de Israel. E no capítulo 11, como nós estudamos na lição passada, é dada esta revelação a respeito da guerra prolongada, todos aqueles episódios, aqueles 7 conflitos que haveria entre o rei do Egito e o rei da Síria na luta pelo domínio da terra dos judeus. Vimos também que a revelação se iniciou com respeito ao início da guerra entre a Pérsia e a Grécia, com respeito mais uma vez, o surgimento do Império Grego e sua divisão em 4 reinos, 2 dos quais seriam esses reinos do Egito e da Síria. E depois fala dos acontecimentos dos últimos dias, a partir do versículo 36, começa a falar do anticristo, deste rei que se levantaria contra Deus, que blasfemaria contra Deus,
que perseguiria o povo santo. E nós terminamos a aula passada falando a respeito desta guerra que haveria em que o anticristo, este rei, juntamente com o rei do norte e com o rei do oriente, iria com suas tropas estabelecidas entre o mar Mediterrâneo e Jerusalém, o Monte Sião em Jerusalém, seria derrotado, viria o seu fim e não haveria quem o socorra. E é sobre este tempo que fala a nossa lição de hoje. O título da lição diz o tempo da profecia de Daniel. E aqui no capítulo 12, continuando a falar sobre os acontecimentos dos derradeiros dias, como o próprio homem vestido de linho havia falado ao profeta Daniel, em Daniel 10 e 14, nós lemos aqui, agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. A partir do versículo 35 do capítulo 11 de Daniel, nós temos os episódios referentes à última semana da revelação das 70 semanas. Essa 70ª semana que nós estudamos na lição de número 10, que estudou o capítulo 9 de Daniel, aquela revelação dada pelo anjo Gabriel a Daniel, são fatos que ainda não ocorreram. E somente ocorrerão depois do arrebatamento da igreja. Porque quando Jesus entrou em Jerusalém e foi coletivamente aclamado como Messias e rejeitado por Israel, o tempo da profecia de Daniel parou. Porque a profecia de Daniel diz respeito apenas a Israel. E Deus deixou de tratar com Israel, porque Israel rejeitou o Messias. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, diz o apóstolo João no início do seu evangelho, em João 1 e 12. Mas a tantos quantos o receberam, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aí vem o tempo da igreja, este que é o povo de Deus, formado por judeus e gentios, que pelo sangue de Cristo entraram em comunhão com o Senhor. Esse é o tempo dos gentios, é o tempo da igreja, é a dispensação da graça, que irá terminar no arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, aí Deus volta a tratar com Israel. E esse é o tempo da profecia de que fala o capítulo 12 do livro do profeta Daniel. Quando diz o tempo da profecia de Daniel, está a se referir sobre estes últimos 7 anos, que são conhecidos pelos estudiosos da Bíblia como a Grande Tribulação. Esse título não é uma invenção dos teólogos. Ele é retirado lá do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, no capítulo 7 e no versículo 14, está escrito assim: E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Então aqui, quando João tem a visão daqueles que morreram neste período de 7 anos após o arrebatamento da igreja, o próprio, um dos anciãos que estavam ali diante do trono de Deus, pergunta a João se ele sabe quem são aquelas pessoas que ele vê. E ele diz que não sabe. E então o ancião diz que eles vieram da grande tribulação. Então, essa expressão grande tribulação vem aqui de Apocalipse 7 e 14. E é um outro nome que se dá a esta última semana da revelação que o anjo Gabriel trouxe a Daniel. E é assim, precisamente, que começa o capítulo 12 do livro de Daniel. Quando o homem vestido de linho, após dizer a respeito da destruição do anticristo,
da sua derrota, juntamente com suas tropas e as tropas dos reis do norte e do oriente, nós vemos escrito assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Essa expressão, naquele tempo, que em outras traduções está escrito nesse tempo, principalmente na versão Almeida Revista e Atualizada, é assim explicada pelo pastor Antônio Gilberto no seu livro Daniel e Apocalipse. A que tempo se refere a profecia? Certamente ao tempo em que emergirá o anticristo, a partir de Daniel 11:36. O versículo 1 do capítulo 12 está diretamente relacionado com a grande tribulação. Haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. É o tempo de que falou Jesus para os judeus em Mateus 24 e 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Inclusive, no sermão escatológico de Jesus, que é mencionado aqui pelo pastor Antônio Gilberto, na versão revista e atualizada está escrito grande tribulação, na versão Almeida Revista e Corrigida está escrito grande aflição. E aí, portanto, nós temos também de onde vem a expressão que os teólogos chamam este período. Então, naquele tempo, é este tempo de que o homem vestido de linho está falando desde Daniel 11:36. É o momento da última semana de Daniel. E naquele instante, diz a Bíblia, haverá um tempo qual nunca houve antes na história da humanidade. É importante, irmãos, nós verificarmos isto, não é? O homem vestido de linho, que nós entendemos ser o próprio Senhor Jesus, numa manifestação pré-encarnada, ele diz, e dá um sermão profético, ele repete, dizendo que nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Esta é uma época tenebrosa da história da humanidade. A pior época da história da humanidade. Tudo o que nós estamos vendo acontecer no mundo, nos dias de hoje, esse aumento da criminalidade, o aumento da violência, o aumento das guerras, dos rumores de guerra, as fomes, as pestes. Irmãos, toda essa miséria que nós temos visto na história da humanidade, o século XX foi o século que mais matou gente em toda a história da humanidade. E o século XXI, se Jesus tardar mais um pouco, vai passar isso. Só de cristãos, um cristão é morto a cada 5 segundos. Segundo as estatísticas, neste século XXI, por causa da perseguição. Só de cristão. Imagina os outros. Tudo isso, irmãos, Jesus chama no seu sermão profético, no seu sermão escatológico, de princípio das dores. Está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 8. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Está para vir algo pior, que é a grande tribulação. E o homem vestido de linho, ele diz aqui para Daniel, olha, Daniel, vai ser o pior período da humanidade. E por que, irmãos, vai ser um período tão triste, tão tenebroso? Por 2 motivos principais. O primeiro é que neste período o Espírito Santo não resistirá à ação das hostes espirituais da maldade. Quando nós
abrimos a Bíblia lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, está escrito assim: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. A Bíblia revela claramente aqui pelo apóstolo Paulo que neste período o Senhor se omitirá em resistir à ação do maligno. A própria manifestação do anticristo é resultado desta ação permissiva de Deus. Deus vai permitir que o mal domine. Hoje, com todas as mazelas que existem, o Espírito Santo resiste. E por isso o maligno não predomina. Por isso o maligno não vence. Mas na grande tribulação, o Espírito Santo, ele deixará de resistir. E Paulo, ele é bem claro, dizendo, não deis lugar ao diabo. O diabo é atrevido, é astuto, é terrível. Ele veio para matar, roubar e destruir. Imaginem, irmãos, este mundo sem a resistência do Espírito Santo. Vai virar um verdadeiro inferno. E é o que vai acontecer na grande tribulação. Por isso, Daniel já havia sido alertado por aquele anjo que não é identificado e que nós, como o pastor Antônio Gilberto, seguimos o entendimento do pastor Antônio Gilberto, que entendemos ser o próprio anjo Gabriel, mas de qualquer maneira, ali diz o anjo no capítulo 7 de Daniel, no versículo 24, e quanto às 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Então, desde a primeira revelação a respeito do anticristo, já é dito que ele venceria, destruiria os santos do Altíssimo. Por quê? Porque não haverá resistência à sua ação. No livro do Apocalipse, também é demonstrado isso. Logo no limiar, o primeiro selo que é aberto, lá do livro dos 7 selos, que Jesus abre no capítulo 5, o primeiro selo já fala do anticristo. Lá em Apocalipse capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Este homem aqui é o anticristo. Ele sai com um arco, ele é um homem de guerra. Ele tem aparência de paz, mas ele é um homem de guerra. Foi-lhe dada uma coroa. Ou seja, ele não era rei por natureza como Jesus. Por isso que é o anticristo. Ele recebeu o poder. E ele sai vitorioso para vencer. Por isso será o pior período da humanidade. Porque o homem que tem pacto mais íntimo com Satanás em toda a história da humanidade, não lhe será feita resistência. É por isso que o falso profeta, que é o líder religioso, que irá levar o povo a adorar o anticristo, ele conseguirá, inclusive,
tirar fogo do céu. Está lá em Apocalipse, capítulo 13, no versículo 15, 14 e 13. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E enganos que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Haverá uma permissão divina, uma não resistência do Espírito Santo, e o mal predominará. Essa é a primeira razão pela qual a grande tribulação será o pior período da história da humanidade, porque Deus permitirá que o mal predomine. Em segundo lugar, Deus lançará sobre a terra juízos. É a ira do Cordeiro. Está escrito lá no livro do Apocalipse, no capítulo 6, versículo 16. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Isaías, no capítulo 61, ele fala desse tempo. Jesus leu esse texto, não completamente, na sinagoga de Nazaré. Está escrito lá, em Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. E Jesus parou a leitura aí na sinagoga de Nazaré, porque ele estava trazendo o ano aceitável do Senhor, o tempo da misericórdia de Deus, o tempo da salvação. Mas esse tempo vai terminar. E quando começar a última semana de Daniel, quando começar este tempo de que fala aqui o homem vestido de linho, diz o profeta, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Esse é o dia da vingança de Deus, o tempo da ira do Cordeiro. É por isso que o homem vestido de linho, ele já tinha dito no capítulo 11, versículo 36 de Daniel: e este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas maravilhosas, e será próspero. É o que nós dissemos. Deus não resistirá, permitirá o predomínio do mal na grande tribulação, até que a ira se complete. A ira de Deus. Deus irá lançar juízos. Daniel não teve a revelação destes juízos. Isto foi revelado a João no livro do Apocalipse. São os selos, as trombetas e as taças que estão lá no livro do Apocalipse, que foi selado aqui no livro de Daniel. Porque isso só seria possível revelar depois que Jesus vencesse o pecado e a morte na cruz do Calvário. É o que está escrito lá no livro do Apocalipse, no capítulo 5. Versículo 5. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, isso estava selado nos dias de Daniel, porque Jesus precisaria morrer por nós, vencer o pecado e a morte, para revelar os juízos de Deus. Agora imaginem, irmãos, o diabo predominando, o mal predominando, Deus não resistindo e ainda a ira de Deus se manifestando.
É por isso que este tempo é o pior tempo da história da humanidade. E é por isso, irmãos, embora não seja propriamente o nosso assunto hoje, mas é bom darmos uma pincelada. É por isso, irmãos, que não podemos nos enganar, achando que se nós não estivermos preparados e Jesus estiver vindo, nós podemos suportar os 7 anos da grande tribulação e alcançar a salvação. Tem muito crente que pensa nisso. Alguns anos atrás, nos Estados Unidos, surgiu até um kit grande tribulação, para que as pessoas pudessem ir até os locais mais inóspitos da terra e se esconder do anticristo e aguardar Jesus. Se você não conseguiu, agora, você não conseguiu suportar e ser fiel a Deus no tempo da misericórdia de Deus, quando o Espírito Santo resiste, como é que você acha que vai poder suportar este tempo de angústia, qual nunca houve, nem haverá de existir? É o que diz o texto que Jesus disse. É Jesus quem disse. Não sou eu que estou dizendo. É Jesus quem disse que nunca houve nem haverá um tempo como este. Irmãos, tomemos cuidado com isto. O inimigo engana, e engana muito, engana demais. Se Jesus, se você não estiver preparado, você já sabe que Jesus veio e que 7 anos depois ele vai voltar. Não é verdade. Não entremos nessa. Deus está dizendo aqui, o homem vestido de linho está dizendo que este é o pior tempo da história da humanidade. Tomemos muito cuidado com isso. Lá em Jeremias, capítulo 12, versículo 5, existe uma afirmação do profeta que vale a pena nós falarmos. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Se você não aguenta servir a Deus agora, como é que você vai servir a Deus neste período de angústia qual nunca houve? Mas o homem vestido de linho, ele continua dizendo que neste período de angústia, o Senhor destacará o arcanjo Miguel, que aqui é revelado ser o anjo protetor de Israel. Quando nós falamos na lição de número 11 a respeito da ação dos anjos e da batalha espiritual, nós dissemos lá que Miguel, é a primeira vez que Miguel aparece na Bíblia, é revelada a existência de Miguel, lá em Daniel 10 e 13, nós vimos que Miguel veio e retirou o príncipe do reino da Pérsia e que impedia que o homem vestido de linho viesse ao encontro de Daniel. E agora o homem vestido de linho volta a dizer a Daniel que ele ficasse tranquilo, que apesar daquele tempo de angústia qual nunca houve, o Senhor protegeria o seu povo, inclusive no mundo espiritual. Se o inimigo das nossas almas terá predomínio na grande tribulação, porque Deus não resistirá à sua ação, com relação a Israel, o Senhor destacará Miguel, e Miguel irá vencer uma vez mais o diabo. Parece-nos que Miguel é o anjo destacado por Deus sempre para enfrentar o diabo diretamente. Por isso que ele é chamado de arcanjo lá na epístola de Judas. Judas nos fala a respeito disso. Lá
em Judas, versículo 9, mas o arcanjo Miguel, e o único anjo que é chamado de arcanjo na Bíblia é Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Judas aqui nos revela que Miguel sempre é destacado para contender contra o diabo. Ele contendeu com respeito ao corpo de Moisés, é o que Judas nos fala aqui, no versículo 9. Ele contendeu com o príncipe do reino da Pérsia, aqui em Daniel 10 e 13, e nós já vimos que alguns estudiosos, como o pastor Antônio Neves Mesquita, entendem que esse príncipe do reino da Pérsia é o diabo. Então, mais uma vez, ele contendendo com o diabo aqui. E em Apocalipse, capítulo 12, nós temos mais uma luta de Miguel com o diabo. Lá em Apocalipse 12, 13. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Aqui no livro do Apocalipse é revelado a João que Miguel expulsará o diabo e os seus anjos das regiões celestiais, onde eles estão hoje, depois que foram expulsos do céu. O próprio apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, ele diz: porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Hoje, o diabo e seus anjos estão nos lugares celestiais que eles ocuparam depois que foram expulsos do céu. Mas, nestas regiões celestiais, eles serão expulsos por Miguel, liderando os anjos de Deus, e então eles serão precipitados sobre a face da terra. Existe discussão entre os estudiosos da Bíblia quando isso acontecerá. Se será no início da grande tribulação, que é o nosso modesto entendimento, que será no início da grande tribulação, porque essas regiões celestiais seriam ocupadas pelo Senhor Jesus e pela sua igreja no arrebatamento. Por isso que Jesus vem com voz de arcanjo. Miguel vem, os anjos expulsam o diabo, e Jesus então vem e traz a sua igreja e encontra-se com ela nos ares. Estes ares são estas regiões celestiais que estão hoje ocupadas pelo diabo e seus anjos, de onde eles serão expulsos e precipitados na terra. E por isso é que a grande tribulação será tenebrosa, porque todas as hostes espirituais da maldade estarão aqui na terra. Passará a ser o seu habitat. Outros estudiosos entendem que é no meio da grande tribulação, quando Miguel e seus anjos jogam o diabo na terra com os seus anjos, e aí então o diabo, em união com o anticristo, irá começar aquele período de 3 anos e meio em que perseguirá Israel, a partir da profanação do templo de Jerusalém, da invasão de Jerusalém pelo anticristo, e os judeus fugindo para aquele deserto da Judéia, como está escrito aqui no Apocalipse 12. Lá em Apocalipse 12, versículo 13 diz: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Esta mulher é a nação de Israel. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar. Que lugar? Esse lugar que o homem vestido de linho já disse, e nós vimos na aula passada, Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon, Daniel 10 e 41, que não conseguirão ser tomados. Essa região, que é o deserto da Judéia, não será tomado pelo anticristo, justamente para ser o refúgio de Israel, guardado pelo anjo Miguel. E diz, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher,
e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, Miguel aqui é revelado como sendo o anjo protetor de Israel, que será destacado pelo Senhor para proteger Israel das hostes espirituais da maldade que se lançarão contra o povo judeu. Daí porque um tempo de angústia qual nunca houve entre as nações e para Israel. Mas Deus deixa Daniel tranquilo. Eu destacarei Miguel, o príncipe do teu povo, e naquele tempo seu povo se livrará. Todo aquele que se achar escrito no livro. Eles se livrarão, haverá libertação. Nós lemos aqui em Apocalipse 12, reforçada esta promessa, esta profecia. O diabo não conseguirá destruir o povo de Israel. O diabo não conseguirá usar o anticristo não conseguirá dominar. E quando estiver na iminência da destruição, o Senhor Jesus pessoalmente virá, desfará com o assopro da sua boca o anticristo e o falso profeta, os lançará no lago de fogo e enxofre e vencerá a batalha do Armagedon, livrando a Israel. Agora é interessante aqui. A promessa de livramento fala assim: mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Muitos perguntam a respeito da salvação de Israel. Israel, ele será salvo porque foi o povo escolhido de Deus? É uma salvação étnica? Uma salvação pela raça, pela nacionalidade? Não, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. Está escrito lá em Deuteronômio 10 e 17. Todos os que são salvos pelo nome de Jesus. Não há outro nome pelo qual nós devemos ser salvos. Em Atos, capítulo 4, versículo 12, nós encontramos Pedro pregando aos judeus. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O judeu, ele não é salvo porque ele é judeu. Deus não iria fazer acepção de pessoas. É verdade que Israel é a propriedade peculiar de Deus dentre todos os povos. Foi o próprio Deus quem disse isso para Moisés, lá em Êxodo 19:5. Foi Deus quem formou o povo de Israel. A partir da abertura da madre miraculosa de Sara, que teve Isaque, quando tinha 90 anos de idade. A partir da abertura miraculosa da madre de Rebeca, que teve Esaú e Jacó, e Jacó foi escolhido por Deus e não Esaú. A partir da abertura miraculosa da madre de Raquel, que não poderia ter filhos. A partir da multiplicação miraculosa daquelas 70 almas que foram para o Egito e que em 215 anos se tornaram 600 mil homens para as mulheres e crianças. A partir de toda esta preservação miraculosa de Israel, que é o único povo da antiguidade que ainda existe e tem identidade própria. Israel é a propriedade peculiar dentre os povos de Deus. Mas Deus não iria salvar Israel pela sua etnia. Ao contrário. Se existe uma pessoa que a Bíblia diz que se perdeu, foi um judeu. Judas Iscariotes. É a única pessoa que a Bíblia diz textualmente que se perdeu. Foi um judeu. Judas Iscariotes. Então como é que os judeus serão livres? Aqueles que estão escritos no livro. Essa expressão aqui do homem vestido de linho nos mostra claramente que o judeu será salvo, todo Israel será salvo, de que fala Paulo lá em Romanos, capítulo 11, está escrito assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, 11:25 de Romanos, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento venha em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado.
E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Israel será salvo, aqueles judeus que estiverem ali no deserto da Judeia, eles irão clamar a Deus naquela angústia, no momento em que eles estiverem para ser destruídos pelo exército do anticristo e dos seus aliados. Eles clamarão a Deus. Está lá no livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, chorem os sacerdotes ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar e digam: poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Aqui Joel profetiza este clamor desesperado do povo de Israel, naquele dia em que estará para ser destruído pelo povo, pelo anticristo e seus exércitos. E aí, como está profetizado em Zacarias, capítulo 12, no versículo 4, naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos, e de loucura os que montam neles, e sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos, e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá dirão no seu coração: a minha força são os habitantes de Jerusalém, o Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia porei os chefes de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha, e como um facho entre gavelas. E à direita e à esquerda consumirão a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. E o Senhor primeiramente salvará as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada acima de Judá. Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megidom. E a terra pranteará, cada linhagem a sua parte, a linhagem da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, e a linhagem da casa de Natã à parte, e as suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a linhagem de Simei à parte, e suas mulheres à parte, todas as mais linhagens, cada linhagem à parte, e suas mulheres à parte. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. É porque eles vão clamar a Deus. Jesus surgirá nos ares. E eles reconhecerão Jesus como Messias. É por isso que eles serão salvos. Porque quem crê em Jesus é salvo.
o Senhor derramará o seu Espírito Santo, como está lá em Joel, e Israel se tornará o reino sacerdotal e o povo santo. Os judeus serão salvos, mas não porque são judeus, mas porque crerão que Jesus é o Cristo, é o Salvador. É assim que a gente se salva, crendo e se arrependendo dos nossos pecados. Daniel poderia ficar tranquilo, porque haveria um tempo de angústia, qual nunca houve, mas o seu povo seria liberto, porque creria no Messias que eles têm rejeitado. E aí então, Daniel recebe uma outra revelação do homem vestido de linho. É a revelação da ressurreição. É a primeira vez que na sua plenitude é revelada a verdade da ressurreição. Está lá em Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Como explica o pastor Severino Pedro da Silva no seu livro Daniel, versículo por versículo, até então, os judeus só tinham conhecimento da ressurreição de mortos. Ou seja, pessoas que tinham morrido e pelo poder de Deus tinham ressuscitado, mas tinham morrido novamente. Foi o que aconteceu com o filho da viúva de Sarepta, que foi ressuscitado pelo profeta Elias. Foi o que aconteceu com o filho da Sunamita, que foi ressuscitado pelo profeta Eliseu. E foi o que aconteceu com aquele homem que foi jogado no túmulo de Eliseu, que ao tocar os ossos de Eliseu também ressuscitou. Até então, até aqueles dias, os judeus só tinham reconhecimento da ressurreição de mortos. Que depois, então, no ministério de Jesus, mais uma vez ocorreu, seja com a filha de Jairo, seja com o filho da viúva de Naim, seja com Lázaro, seja com essas três pessoas que foram ressuscitadas por Jesus. Então é a ressurreição de mortos. Mas aqui é revelada uma outra ressurreição. É a ressurreição dentre os mortos, cujo primeiro caso foi o caso de Jesus. Jesus ressuscitou. É a primícia as primícias dos que dormem. Ressuscitou para nunca mais morrer. Ele mesmo disse para João no livro do Apocalipse: eu fui morto, mas vivo e vivo para sempre. Esta realidade da ressurreição dentre os mortos foi revelada a Daniel aqui, pelo homem vestido de linho. E foi algo que todo o povo teve conhecimento a partir de então. E isso nós podemos ver por Marta, a irmã de Lázaro. Ela tinha conhecimento dessa ressurreição que foi revelada ao profeta Daniel. Lá em João, capítulo 11, no versículo 23, disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Foi uma revelação que caiu no coração do povo de Israel. Por isso que nós dizemos que Daniel renovou a esperança messiânica no povo de Israel. Esse foi o papel do ministério do profeta Daniel. E aqui o homem vestido de linho, ele próprio que é a ressurreição e a vida, ele revela a Daniel que haveria a ressurreição dentre os mortos. Esta é a primeira ressurreição. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna. Essa expressão muitos, como é muito bem explicado pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, ele muito bem explica a respeito dessa ressurreição. Vamos ler aqui no seu livro Daniel, Um Homem Amado no Céu. Ele fala que a expressão muitos deve ser entendida aqui por todos. É uma maneira hebraica de chamar a atenção para a grandeza dos números envolvidos. Embora todos ressuscitem, nem todos têm o mesmo destino.
Então, quando diz muitos dos que dormem, está querendo dizer todos aqui. Só que tem duas ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição para a vida eterna. É a primeira ressurreição. Nesta, aqueles que ressuscitam têm garantida a vida eterna. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 20, é dito isto. Capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Portanto, quem participa da primeira ressurreição vai reinar com Cristo no milênio. Por isso que a primeira ressurreição, ela termina antes do milênio. E existem 3 momentos desta primeira ressurreição. O primeiro momento é Cristo e as primícias. Cristo e as primícias. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23, está escrito assim: mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, em primeiro lugar, o primeiro que ressuscitou, o primogênito dentre os mortos, é Cristo Jesus. Foi a primeira ressurreição dentre os mortos. Lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 18, diz: e ele, Cristo, é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a proeminência. Jesus foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Em seguida vem as primícias. Ele, não só ele, mas também os santos do Antigo Testamento. Lá em Mateus, no capítulo 27, no versículo 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Estes santos do Antigo Testamento também ressuscitaram depois de Jesus. Apareceram a muitos e depois foram para o céu. É a ressurreição dentre os mortos. Cristo e as primícias. Depois, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, nós lemos aqui, os que são de Cristo na sua vinda. É o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram em Jesus, que estão no paraíso, a começar do ladrão da cruz, estes ressuscitarão com o Senhor, ressuscitarão primeiro e se encontrarão com o Senhor nos ares no dia do arrebatamento da igreja. Esses também fazem parte da primeira ressurreição. Mas existe um terceiro grupo, são os que morreram na grande tribulação. Lá em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 4. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 homens. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, os que morreram por Cristo, por causa de Cristo, na grande tribulação, também serão ressuscitados para reinarem com o Senhor. Então, a primeira ressurreição envolve Cristo, as primícias,
a igreja e os mártires da grande tribulação. Estes são santos e bem-aventurados, porque reinarão com o Senhor no milênio. Então a primeira ressurreição termina antes do início do milênio. Depois, nós temos a outra ressurreição. O homem vestido de linho diz que outros ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Aí nós temos a segunda ressurreição. Como nós lemos aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 20, os outros mortos. Quem não ressuscitou? Os santos do Antigo Testamento ressuscitaram com Cristo. Cristo, esses santos do Antigo Testamento. A igreja e os mártires da grande tribulação. Os outros que não reviveram, eles vão ressuscitar, mas aí sim no juízo do trono branco. Capítulo 20 do Apocalipse, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Quem ressuscitar na segunda ressurreição, poderá ser morto eternamente. Serão julgados segundo as suas obras. Aqui não há bem-aventurança. Aqui há a possibilidade do desprezo e da vergonha eternos. Por isso, irmãos, estejamos prontos e preparados para o dia do arrebatamento da igreja, porque aí nós estaremos fazendo parte do primeiro grupo, da primeira ressurreição, se nós tivermos morrido, para a vida eterna e não para o desprezo e vergonha eternos. Essa é a segunda ressurreição, que o pastor Severino Pedro da Silva chama de ressurreição dos mortos. E vi mortos que foram julgados segundo as suas obras. É a ressurreição dos mortos. Então nós temos a ressurreição de mortos, que são aqueles milagres de ressurreição, e que hoje ainda acontecem, pessoas que ressuscitam, mas morrem novamente, porque tem apenas um prolongamento de vida física. A ressurreição dentre os mortos, que começa com Cristo, que é esta ressurreição para a vida eterna de que fala o homem vestido de linho. E a ressurreição dos mortos, que é para o juízo do trono branco, para o juízo final, para vergonha e desprezo eternos. Depois desta revelação da ressurreição, das duas ressurreições, o homem vestido de linho traz uma outra revelação a Daniel. Uma promessa gloriosa para os que temerem a Deus, para aqueles que forem fiéis. Que promessa é essa? É a promessa da glorificação. E Deus fala aqui, o homem vestido de linho fala aqui de dois grupos de pessoas que têm esta promessa. Os entendidos, que resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, que refulgirão como estrelas sempre e eternamente. Resplandecer como astro é uma expressão para dizer a respeito da glorificação. Assim como Jesus foi glorificado, aqueles que o temerem também serão glorificados. João viu Jesus Cristo glorificado lá no Apocalipse, capítulo 1, versículos 13 a 17. O próprio Daniel viu o homem vestido de linho, glorioso, este mesmo homem vestido de linho que lhe está dando a revelação. E a esperança que nós temos é a mesma esperança que tinha o apóstolo João, lá em 1 de João, capítulo 3. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus,
e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. É esta promessa que o homem vestido de linho diz. Diz que nós iremos resplandecer como o resplendor do firmamento, que nós iremos refulgir, brilhar como estrelas sempre e eternamente. É a glorificação que nos está prometida. Paulo tinha essa esperança, e ele fala isso lá em Romanos, no capítulo 8. Ele diz o seguinte, e aos que predestinou, 8:30, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Hoje nós somos luz do mundo, hoje nós somos astros que brilham no meio de uma geração perversa, como diz Paulo lá em Filipenses. Mas chegará o dia em que nós iremos brilhar como verdadeiros astros, em que nós estaremos como semelhantes ao Jesus, como ele hoje é. É o que diz a poetisa sacra Ingrid Anderson no hino 422 da harpa cristã, né? A irmã Ingrid Anderson Franson, ela diz assim: mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Isso não quer dizer que nós iremos virar um planeta ou uma estrela, mas nós iremos brilhar como as estrelas brilham, porque nós estaremos glorificados. Mas para isso, você tem que ser entendido. Para ser entendido, você tem que ter o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós temos que ser obedientes ao Senhor. E nós temos que ser mestres, ensinar aos outros a justiça. Esse é o galardão que está reservado a você, professor da escola dominical. O galardão que está reservado a você que é mestre na casa de Deus. É duro ser mestre, como diz o apóstolo, como diz o irmão do Senhor Tiago. É duro ser mestre. Não queira ser mestre para não levar para si duro juízo. Mas esse mais duro juízo, a quem muito é cobrado, mais será dado. Ele irá refulgir como as estrelas sempre e eternamente. Daniel podia ficar tranquilo. Haveria um tempo de angústia para o seu povo, mas haveria a promessa da ressurreição dentre os mortos para a vida eterna e haveria a promessa da glorificação. E então, ao trazer essas revelações, o homem vestido de linho manda que Daniel fechasse as palavras e selasse o livro até o fim do tempo. E ainda lhe traz uma outra revelação complementar, que muitos correriam de uma parte para outra e a ciência se multiplicaria. Em primeiro lugar, este selar do livro, é bom que nós entendamos, tem dois significados. Em primeiro lugar, é o significado da autenticidade. Para que aquele livro fosse autêntico, selado, confirmado, para que as gerações vindouras do povo judeu pudessem manter viva a esperança messiânica através do livro do profeta Daniel. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele é bem claro ao dizer estas palavras. O profeta Daniel recebe o mandado de cerrar e selar o livro. A palavra cerrar contém a ideia de preservar, enquanto a palavra selar se relaciona com o conceito de autenticar ou assegurar. Assim, a expressão não significa que as coisas reveladas a Daniel deviam permanecer em segredo. O costume persa era que, uma vez copiado um livro e trazido a público, selava-se uma cópia e colocava-se na biblioteca. Assim, as futuras gerações poderiam lê-lo. Então esse é o objetivo. A revelação termina aqui, Daniel. Daniel, daqui para frente você não vai ter mais nenhuma revelação. Escreve o livro, sela o livro, para que ele seja lido pelas gerações vindouras.
E aqui nós temos o que Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 15 e no versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Este foi o objetivo primeiro para selar o livro. Ele iria ser selado para que ele fosse lido pelas gerações futuras. O segundo sentido deste selo diz respeito ainda à necessidade de novas revelações. Pastor Severino Pedro da Silva, ele nos explica bem esta parte, quando ele fala a respeito do selo, já ali no versículo 9, que mais uma vez o homem vestido de linho diz: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Pastor Severino Pedro da Silva assim explica esta parte. No versículo 4 deste capítulo, observamos que foi observado a Daniel fechar as palavras e selar este livro até o tempo do fim. O ser celestial afirma a Daniel que ao chegar o assinalado tempo do fim, todas essas coisas sofreriam uma como reação em cadeia, e todas estas coisas serão cumpridas. Daniel viveu cerca de 600 anos antes de começar propriamente o chamado tempo do fim, mas a expressão ocorre cerca de 15 vezes no seu livro. No Novo Testamento, essa expressão é aplicada para a época do Evangelho de Cristo, a época do Espírito Santo em sua plenitude, e também para os últimos dias maus. Eis a razão por que foi ordenado a Daniel selar o livro e a João não selar, pois no contexto geral, João já pertencia a uma geração da última hora e não podia fazer o mesmo que fizera Daniel. Assim, as Escrituras são proféticas e se combinam entre si em cada detalhe. O outro significado deste selo é que o tempo do fim ainda começaria. Ainda haveria algo a ser revelado, algo que Daniel ainda não havia entendido, que é o próprio livro do Apocalipse, que é o sermão profético de Jesus. Então, este selo também tem o significado de dizer que haveria uma outra revelação, uma complementação da revelação. Já no livro do Apocalipse, nós já temos uma orientação contrária. Lá em Apocalipse 22 e 10, e disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. É por isso que o livro do Apocalipse é o último livro do cânon. Não haveria mais nada a ser revelado depois do Apocalipse. Não é o que acontece aqui em Daniel. Então este selo tem esses dois sentidos. Primeiro, autenticidade para que as gerações vindouras pudessem ler e saber do futuro e manter renovada a esperança messiânica. Segundo, que ainda haveria novas revelações a respeito deste tempo do fim. E quando o homem vestido de linho manda que Daniel cele as palavras, Daniel ele olha e ele vê outros dois seres celestiais que estão um em cada margem do rio Tigre. Lembremos que Daniel estava à margem do rio Tigre quando ele teve essa revelação. E ele tem uma visão de dois outros seres, um de cada lado do rio Tigre. E o homem vestido de linho, ele vai para o leito do rio, andando sobre as águas. Mais uma vez nos indicando que é o Senhor Jesus. E ele então vê um daqueles seres perguntar: que tempo haverá até o fim das maravilhas? Então, os irmãos vejam bem que esses dois seres, um de cada margem do outro, não são oniscientes. Tanto que um deles pergunta ao homem vestido de linho que está no meio do rio quando seria o tempo do fim das maravilhas. E o tempo do fim das maravilhas nos faz lembrar
que o anticristo, o rei que faria conforme a sua vontade, falaria coisas maravilhosas. Então aqui, o anjo, que o pastor Severino Pedro da Silva entende ser o arcanjo Miguel, pergunta qual seria o tempo em que haveria o sofrimento. E então o homem vestido de linho, ele levanta a sua mão direita e a sua mão esquerda e jura por aquele que vive eternamente que depois de um tempo e tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas seriam cumpridas. Este juramento que faz o homem vestido de linho é também usado por alguns para dizer que este homem vestido de linho não seria o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, se fosse o Senhor Jesus, ele não juraria por alguém que estaria acima, porque ele é o próprio Deus. Mas, se nós formos ver, pastor Severino Pedro da Silva bem explica isso. E nós vamos ler aqui o que ele diz a respeito deste assunto. Ele diz assim: o versículo enfoca paralelo à passagem de Apocalipse 10:5, quando o anjo também levantou a sua mão ao céu. Em virtude deste feito pelo homem vestido de linho, que jurou em nome de outro, alguns teólogos chegam até a discutir que este personagem não seja o Cristo, baseando-se em Hebreus 6:13, que diz: quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo. Assim pensam alguns. Jesus, sendo igual a Deus, não podia jurar por outro, como fez o homem sacerdote na margem do rio. Nosso ponto de vista na presente passagem é: Jesus levantando sua mão ao céu e jurando em nome do Pai, é evidentemente lógico que jurou por si mesmo, a fim de confirmar um juramento, como era costumeiro. Talvez mostrando o livrinho que trazia na sua mão direita. A mão foi levantada ao céu, lugar da habitação de Deus, chamando-o como testemunha. E nós concordamos com o pastor Severino Pedro da Silva. Se na Epístola aos Hebreus é dito que que Deus jurou por si mesmo, foi por si mesmo que Jesus jurou aqui. E ele revelou esse tempo. 3 anos e meio. Tempo e tempos e metade de um tempo. Esse seria o tempo, esse é o tempo que foi dito lá na visão dos 4 animais simbólicos de Daniel, que é dito lá no livro do Apocalipse, os 42 meses, durante 3 anos e meio, a segunda metade da grande tribulação, o povo judeu será impiedosamente perseguido pelo anticristo e será destruído. O seu poder será destruído. Olha o que diz aqui: quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo. Israel não terá condições de enfrentar o anticristo, porque estamos na grande tribulação. Estamos no tempo em que Deus não resiste à ação do anticristo. É por isso que ele destruirá os santos do Altíssimo. É por isso que ele saiu vitorioso para vencer. É o tempo da ira do Cordeiro sobre a terra. E é por isso que só uma intervenção divina livrará o povo. É aquela pedra cortada sem mão, lá do sonho da estátua de Nabucodonosor, no início do livro de Daniel. É só Deus, pelo seu poder, é que irá conseguir livrar Israel. Israel é propriedade peculiar dentre os povos. Surgiu por um milagre, não desaparecerá por um outro milagre. É o próprio Jesus que, pessoalmente, usando do seu poder, impedirá a destruição de Israel. Israel ficará sem poder, sem condições humanas de vencer. E quando o anticristo pensar que já está vitorioso, porque humanamente ele estará vitorioso, o Senhor, com o poder
próprio dele, com a sua glória, virá e vencerá o anticristo, os seus exércitos, lançará o anticristo e o falso profeta no lago de fogo ardente, ainda vivos, e Israel será salvo. Daniel ouviu estas palavras do homem vestido de linho, mas ele humildemente admite que não entendeu. Ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Daniel era humilde, meu, profeta, tendo essa revelação. O que ele não entendeu, ele perguntou para Deus. Hoje tem muito profeta, muita gente que tem visão, que quando não entende a revelação, em vez de dobrar seus joelhos e pedir a revelação a Deus, inventa. Mas Daniel, ele era fiel, ele era temente a Deus. E ele pediu essa revelação. E não a obteve. Porque não era ele quem teria que dar essa revelação. Seria o próprio Jesus a João. E o que disse o homem vestido de linho? Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel, eu não vou revelar isso a você. Eu preciso morrer primeiro na cruz do Calvário para desatar os selos. Não é o momento ainda, mas pode ficar tranquilo, porque os homens tementes a Deus, eles entenderão. Eu trarei a revelação e eles entenderão. Mas os ímpios não entenderão. Irmãos, as escrituras, elas são reveladas espiritualmente. Não adianta você estudar grego, hebraico, aramaico, história antiga, arqueologia, filosofia, decorar esta palavra, porque você não conseguirá entendê-la a não ser pelo Espírito Santo, porque ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, e ela só é discernida espiritualmente. Os ímpios, eles procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, eles entenderão. Não fique preocupado, Daniel, porque você não entende, porque aqueles que são fiéis entenderão. Mas mesmo assim o homem vestido de linho explica que desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. E bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Este tempo de 1260 dias, 1290 dias, e este tempo de 1335 dias tem criado uma série de discussões, né? Até porque nós temos também o período da grande tribulação, que é 3 anos e meio, e 3 anos e meio dá 1260 dias. Né? Pastor Antônio Gilberto, ele diz assim, 1290 dias é a grande tribulação acrescida de um mês. 3 anos e meio dá 1260 dias, porque o mês judaico tem 30 dias. Acrescida de um mês. Os 1260 dias certamente serão os mesmos de Apocalipse 11:3. Em Apocalipse 11:3, fala assim, e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. É o tempo que as duas testemunhas profetizam. É o tempo da grande tribulação. 3 anos e meio. Esse é o tempo em que, desde o contínuo sacrifício e posta a abominação desoladora, é a segunda metade da grande tribulação. Alguns entendem que é esse período de Apocalipse 11:3. Nós entendemos que as duas testemunhas atuam na primeira metade da grande tribulação.
Em Apocalipse 12 e 6, se fala, aí sim, nós concordamos, que é esse período. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. É a segunda parte da grande tribulação. Mas por que aqui fala em 1290 dias? Há um acréscimo de 30 dias. Esse acréscimo de 30 dias se entende que é o tempo em que as nações são julgadas, em que os mártires da grande tribulação são ressuscitados, em que se prepara o milênio, em que há purificação da terra para a preparação do milênio. Então, por isso que o tempo para o início do reino milenial, para o início de Israel, do exercício de Israel como povo santo e reino sacerdotal, tem esses 1260 dias, mais esses 30 dias de purificação. Pastor Severino Pedro da Silva, ele explica isso dizendo assim, que esses 30 dias indica um período de purificação. Nos dias, esse período de purificação. E bem-aventurado é aquele que vai até 1335 dias. O que é esse terceiro período de 1335 dias? Pastor Severino Pedro da Silva explica. A grande tribulação, que se prolongará por 7 anos, terá seu auge nos 3 anos e meio finais, a última metade da semana profética de Daniel. Seu ponto marcante dar-se-á com a vitória do arcanjo Miguel sobre os exércitos espirituais de Satanás, e terminará com a ressurreição corporal dos santos da grande tribulação. Embora o período final deste tempo sombrio tenha duração de apenas 1260 dias, um período adicionado de mais 30 dias parece ser exigido para a purificação e restauração do templo. E ainda há outro período de 45 dias antes que seja experimentada a plena bênção do reino milenar. Então, ainda tem mais 45 dias para que Jesus comece a reinar. E bem-aventurado é aquele que espera e chega até 1335 dias. Quem são? São os judeus fiéis, o remanescente de Israel que será salvo. Eles perseveraram contra o anticristo, clamaram a Deus, aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, e por isso reinarão com o Senhor. É o reino de Israel restaurado, o reino de Israel com o pecado extinto, o reino de Israel com a transgressão extinta, que não tem mais pecado, com a iniquidade expiada, onde não será mais preciso mais nenhuma visão nem profecia, e onde eles terão acesso ao Santo dos Santos como sacerdotes de toda a humanidade. A redenção que Daniel tanto esperava dar-se-ia nos 1335 dias, o tempo da profecia de Daniel, depois da angústia qual nunca houve. E a Daniel, o que restava? Diz o homem vestido de linho. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Daniel já havia servido a Deus mais de 90 anos. Daniel tinha agora a revelação, ainda que não completa, mas a revelação suficiente ao seu povo para ter renovado a esperança messiânica. Poderia Daniel pensar, estou garantido. Não, ele não estava garantido. Ele foi escolhido para ser profeta. Ele vivia em fidelidade a Deus. Ele tinha tido as revelações do futuro, mas ele tinha que dar cuidado de si mesmo e da doutrina. Ele tinha que perseverar até o fim. Pois, como disse Jesus no sermão profético, aquele que perseverar até o fim será salvo. Lá em Mateus 24,
13, desculpe. Eu e você temos que perseverar até o fim. Não adianta saber do futuro. Não adianta ser fiel a Deus hoje. É preciso que eu e você sejamos fiéis até o fim. Lá em Ezequiel, capítulo 18, no versículo 24, está escrito: mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Irmãos, nós temos que perseverar até o fim, vigiar até o fim, orar até o fim, ler a palavra até o fim, não se abalar na fé até o fim, temer a Deus até o fim, porque é no fim que está a nossa vitória. Daniel, depois de mais de 90 anos servindo a Deus, ele ainda ouve: vai até o fim, porque só então você garantirá que estará com o povo remido, desfrutando da redenção. Que eu e você façamos como Daniel, sejamos fiéis. Que eu e você, ao terminarmos o estudo desse livro de Daniel, tenhamos aprendido esta lição de fidelidade e a pratiquemos a cada dia. E que perseveremos até o fim, para que alcancemos a glória celestial. Que Deus nos abençoe. Que este trimestre, que este ano de 2014, possa nos ter feito melhores crentes, possa nos ter feitos conforme a imagem de Cristo, verdadeiros cristãos. Feliz 2015. Amém.